Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. Dessa vez, o nosso tema é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Na verdade, nós temos as duas demonstrações agora na sequência que têm uma relação muito próxima, né? Então, na verdade, tanto a demonstração de mutações do patrimônio líquido como a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, as duas abordam temas que são muito próximos. Então, nós vamos estar falando de uma e da outra quase que ao mesmo tempo, em função das características que elas representam. Uma está relacionada exatamente ao patrimônio líquido como um todo, e a outra sobre a demonstração de lucros, sobre os lucros ou prejuízos acumulados, que é uma parte do patrimônio líquido. Tá? No transcorrer da explicação, a gente vai entendendo melhor por que existem as duas, quando que a gente usa uma, quando que a gente usa a outra. Bom, iniciando então a nossa apresentação pela demonstração de mutações do patrimônio líquido, devemos entender que o nome da demonstração ela já indica a finalidade que essa demonstração tem, ou seja, apresentar todas as movimentações que ocorrem no patrimônio líquido da empresa. Tá? Então, a demonstração do mutações do patrimônio líquido, ela é uma demonstração que o principal objetivo dela, segundo o que estabelece o próprio CPC 26, é mostrar como é que é a movimentação que ocorreu durante um período, né, um exercício ou um período em que a gente esteja elaborando essa demonstração, nessas contas, como capital social, reservas de lucro e reservas de capital, ajuste e avaliação patrimonial, prejuízos acumulados e as ações em tesouraria, que são as contas que essencialmente compõem patrimônio líquido. Né? Então, na verdade, um resumo do que aconteceu com o patrimônio líquido em determinado momento. Como é que é, então, essa apresentação? Né? Ela vai ser uma apresentação de uma forma sumariada, né? Ou seja, que vai coordenar as movimentações. Né? Então, vocês vão ver que ela é estruturada no formato de um quadro, para que a gente possa ver todas as movimentações que ocorreram em todas as contas, principalmente entendendo que algumas movimentações afetam o patrimônio líquido como um todo e outras são mutações internas dentro do patrimônio líquido. Então, a finalidade da demonstração é mostrar o que aconteceu com o patrimônio líquido em determinado. Bom, ponto fundamental que eu entendo e que eu sempre ressalto nos podcasts, nós temos podcast específico falando sobre isso, né? O ponto fundamental para se entender a demonstração de mutações do patrimônio líquido é a gente conseguir entender quais são os fatos que afetam e os que não afetam o patrimônio líquido. Por quê? Eu acabei de falar o quê? Que algumas contas, alguns movimentos, eles são feitos no patrimônio líquido contra uma conta do ativo ou contra uma conta do passivo. Então, se o movimento ocorre dentro do patrimônio líquido, numa conta do patrimônio líquido contra uma conta de fora, é óbvio que o patrimônio líquido vai aumentar ou vai diminuir. Quando o movimento ele ocorre entre contas do patrimônio líquido, ou seja, sai de uma conta e entra noutra, ele não altera o patrimônio líquido, porque é dentro do patrimônio líquido. Isso é fundamental na hora que a gente vai fechar a demonstração. Para que a gente não erre, é fundamental saber isso. A gente sabendo classificar o que afeta e o que não afeta, dificilmente a gente erra essa demonstração. Então, vamos começar justamente tratando daqueles itens que não influenciam o total patrimônio líquido, ou seja, aqueles movimentos que ocorrem dentro das contas do patrimônio líquido, né? Movimentos que ocorrem internamente dentro do patrimônio líquido e que, por consequência, o total do patrimônio líquido não é alterado. Tá? Então, aí no slide tem alguns exemplos desses tipos de movimentos que não afetam o total do patrimônio líquido. Então, por exemplo, transferências de contas de reserva para a conta de capital social. Ou seja, eu tenho reservas, nós vamos falar um pouquinho mais das reservas, né? Mas era um componente do patrimônio líquido que ele pode se transformar em capital. Com autorização da Assembleia de Acionistas, o valor que era reserva pode virar capital. O que ele faz? Esse movimento ele tira a conta da reserva e coloca no capital. Ou seja, é um movimento dentro do patrimônio líquido. Não afeta ativo, passivo, não afeta nenhuma outra conta. É só um movimento interno do patrimônio líquido. E esse movimento interno dentro do patrimônio líquido, ele mantém o patrimônio líquido com saldo igual, ou seja,
quando a gente for montar a demonstração, esse tipo de movimento ele não provoca alteração no total do patrimônio, e sim no total das contas. Só entre as contas que há movimento. Ou seja, o que aumentar numa vai diminuir na outra. E aí vai manter o patrimônio líquido com a mesma condição. O mesmo acontece com a incorporação de lucro ao capital. Né? Da mesma forma que a gente pode incorporar reservas ao capital, a gente pode incorporar lucros ao capital, transformar lucros em capital. Vai ser a mesma coisa, sai da conta de lucro e vai para a conta de capital. Tá? E quando a gente faz o inverso, ou seja, tira do lucro para transformar em reserva, o movimento também é interno. Ou seja, quando a empresa gera lucro, ela pode constituir reserva, ou seja, ela pode destinar uma parte do lucro para ser usado posteriormente. Então, ela vai tirar da conta de lucro e vai levar para a conta de reserva. Isso é um movimento que também não interfere em outros elementos patrimoniais. Por consequência, não afeta o total do patrimônio líquido. E a reversão de reserva, que seria o inverso, né? Então, quando eu tenho lucro e distribuo para a reserva, eu constituo a reserva. Quando eu tenho reserva e reverto para lucro, eu também movimentei entre contas do patrimônio líquido. Tá? Então, a mesma coisa que a compensação do prejuízo com reserva. São tudo movimentos que ocorrem dentro do patrimônio líquido. Né? Se a minha conta de lucro não está com lucro, está com prejuízo acumulado e eu tenho reserva, eu posso levar essa reserva para compensar o prejuízo. Mas são tudo movimentos internos dentro do patrimônio líquido, que não afetam o seu total. Quando a gente olhar o modelo agora na sequência, vocês vão ver que isso é fundamental entender quando não afeta, não altera o patrimônio líquido. Tá? Então, basicamente, esses itens são os que não afetam, são aqueles movimentos internos entre contas do patrimônio líquido. Veja o que eu falei, capital social, lucros acumulados, reservas, são tudo contas do patrimônio líquido, movimentos internos destas contas. Por outro lado, existem os itens que modificam o total do patrimônio líquido, ou seja, aqueles que afetam de uma forma mais significativa o total do patrimônio líquido, né, ou provocam qualquer tipo de efeito patrimônio líquido. Por quê? Porque são registros em contas do patrimônio líquido que a contrapartida são contas do ativo ou do passivo. Então, toda vez que a gente fizer um movimento no patrimônio líquido e que a contrapartida seja um elemento do ativo ou do passivo, isso gera para a empresa um efeito no patrimônio líquido. Né? Então, é justamente essa que é a lógica desses elementos que modificam o patrimônio líquido. Então, aí na tela, vocês veem que tem uma relação de elementos que provocam esses ajustes. Então, por exemplo, o aumento de capital por subscrição e integralização, seja por bens ou por caixa, ele afeta o total do patrimônio líquido. Por quê? No momento em que eu fiz a subscrição e integralizei, o acionista entregou um dinheiro ou entregou um bem. Quando entregou um dinheiro ou um bem, mexeu lá no ativo, né? Entrou dinheiro no caixa, entrou no bem e aumentou o patrimônio líquido. Então, aumenta o patrimônio líquido com um aumento no ativo. Então, isso representa um elemento que afeta o total do patrimônio líquido. Tá? Lembrem, tenham cuidado que quando a gente fala em subscrição e integralização, a gente está falando do movimento de que, além do sócio se comprometer, ele entregou o dinheiro. Tá? Porque o sócio ele pode se comprometer e na hora não entregar o dinheiro, ou seja, ele pode subscrever, mas não integralizar. Se ele só subscrever, ele não afeta o total do patrimônio líquido, porque é só um compromisso. É aquele lançamento lá do capital a realizar, a capital subscrito, tudo dentro do patrimônio líquido. Agora, se ele integralizar, então aí ele afeta o total porque entra dinheiro. Tá? A entrada de reservas de capital, em especial a ágio na emissão de ações, que é um exemplo clássico da reserva de capital. A reserva de capital é aqueles recursos que a empresa recebe de capital que não transitam pelo resultado, ou seja, um ganho que ela tem, mas que não transitou pelo resultado. Então, isso é a capital, na verdade. Né? Na essência, ele é capital. Só que ele não, como as empresas, em especial as SAs e as empresas limitadas, elas só podem ter lançado no seu capital aquilo que está no contrato ou no estatuto. Então, se o contrato ou estatuto diz que o capital é X, se eu ganhar alguma coisa, eu tenho que ir lá e alterar o contrato ou estatuto para aumentar aquele capital. Enquanto essa alteração não é feita,
a gente lança como reserva. Ou seja, eu tive um ganho de capital, aumentou o meu capital, mas eu não registrei isso no documento legal, né, no estatuto. Então, eu deixo isso registrado como uma reserva de capital para depois, então, incorporar efetivamente ao capital da empresa. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, o ágio de emissão de ações, é aquele caso em que a empresa lança novas ações no mercado. Ela lançou 10 mil ações no valor de 50 mil, e na hora que o valor original era esse, né, registrou lá no contrato, aumentou o contrato social da empresa, o estatuto com esse valor. Quando as ações entram no mercado, elas são vendidas por um valor maior ou menor do que esses 50 mil. Essa diferença é ágio, o ágio ou deságio, né? Então ele vai ser positivo ou negativo, mas ele vai ficar numa reserva de capital. Acréscimo pelo valor de alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. Na verdade, partes beneficiárias e bônus de subscrição são títulos que a empresa pode emitir. As SAs podem, a lei das 6.404 ela permite isso. Ou seja, eu posso emitir títulos com finalidades específicas. Né? Então, partes beneficiárias é para aquelas pessoas que a gente considera importante para a empresa. Então, ela ganha um título, que aquele título tem um valor para ganhar resultados da empresa, né? E para ser negociado posteriormente. Tá? E o bônus de subscrição é um adicional para quem subscreve capital. Também é um título, tipo uma premiação, né? Eu vou te dar um prêmio pelo interesse e participação que tu tem na empresa. E isso aí vira um título e esse título pode ser negociado. Então, esse título fica lançado, se ele for negociado, for vendido, então ele gera um acréscimo no patrimônio líquido. Acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo do exercício. Então, é aquele caso clássico do resultado do exercício mesmo. Né? Vocês sabem que quando a gente lança uma receita, ela aumenta o ativo e gera uma receita. Né? E a receita vai para o patrimônio líquido. Quando eu pago uma despesa, eu tiro o dinheiro do caixa e gero uma despesa, que vai lá para o patrimônio líquido. As receitas vão aumentando, as despesas vão diminuindo, a diferença vira o lucro. É o resultado ou o prejuízo do exercício. Mas vejam que a contrapartida sempre é um movimento que aconteceu no caixa, ou uma obrigação a pagar, ou uma obrigação a receber, sempre tem uma contrapartida a um elemento patrimônio líquido. Então, isso modifica o patrimônio líquido, porque ele vem de fora do patrimônio líquido. Redução por ações próprias adquiridas, as ações de tesouraria, né, elas podem ser uma redução ou um acréscimo. Né? Quando eu compro as ações de tesouraria, a gente falou já sobre isso em outro momento, na hora do balanço, né? Comprei ações de tesouraria, a ação vem para o patrimônio líquido. Né? Então, ela reduz, quando eu adquiro, reduz o patrimônio líquido. Quando eu vendo, ela aumenta o patrimônio líquido. Mas, como é uma operação de compra e venda, o reflexo é com caixa, né? Movimento de entrada e saída de dinheiro. Se há um movimento de entrada e saída de dinheiro, ele tem um movimento fora do patrimônio líquido, por consequência, ele afeta o total do patrimônio líquido. Tá? Redução por dividendos ou juros de capital próprio. Então, quando a empresa distribui dividendos ou paga juros sobre capital próprio, ela também vai desembolsar, vai sair do caixa, vai diminuir o patrimônio líquido. Então, isso também afeta o total do patrimônio líquido. Acréscimos ou reduções por ajustes de exercícios anteriores. A gente vai comentar mais um pouco sobre isso depois na DLPA. Quando a gente tem fatos que foram lançados indevidamente ou decorrente de mudança de critérios em exercícios anteriores que vão refletir no exercício atual, a gente tem que fazer um ajuste. E esse ajuste chama-se ajuste de exercícios anteriores. Todo esse ajuste ele é decorrente de um movimento feito no ativo ou no passivo, por consequência, ele também afeta o total do patrimônio líquido. Na sequência, ainda tem outros elementos que afetam o patrimônio líquido. Né? Então, na verdade, assim, a gente tem uma série de coisas que podem afetar o patrimônio líquido. Né? Então, além daquelas que tradicionalmente não provocam nenhum ajuste. Né? Então, outras que podem aparecer. Então, redução por reversão de reservas para conta de
dividendos a pagar. A reserva de lucros a realizar, nós vamos falar um pouquinho depois na sequência sobre ela, é uma reserva decorrente de lucros que não se transformaram em dinheiro ainda. Então, lucros que foram incorporados ao resultado, mas que ainda não têm valor financeiro ainda estabelecido. Então, essas contas que não têm valor financeiro, elas afetam de alguma forma a liquidez que a empresa tem para cumprir as suas obrigações. Por consequência, a empresa tem a possibilidade de criar uma reserva de lucros a realizar. Quando esses valores que não eram financeiros se realizam, eles precisam ser convertidos em dividendo e ser pagos, né, para os acionistas, porque no momento em que eu constituo a reserva, eu deixo de pagar dividendos para o acionista. Então, quando ela se realiza, eu tenho que ir lá e pagar dividendos. Então, mexe na conta de reserva de lucros a realizar e afeta a conta de passivo lá de dividendos a pagar. Acréscimos, reduções por outros resultados abrangentes. Lembram que quando a gente falou de DR, né, tem DR e DRA. DRA é demonstração do resultado abrangente. Quando eu tenho resultado abrangente, o que eu faço com ele? Eu contabilizo, eu lanço. Então, ele também vai afetar o patrimônio líquido. Redução por gastos na emissão de ações. Então, o custo que eu tiver para emitir ações, ele também aparece dentro do patrimônio líquido, né? Ele não é uma despesa, né? Ele é um gasto que vai aparecer deduzindo, então, o próprio patrimônio líquido. Ajuste de avaliação patrimonial é aquela conta que foi criada, né? Que eu disse para vocês, toda vez que a gente tiver algum movimento em elementos de valorização, né? Aquele ajuste a um valor presente, ou ajustes que ocorrem dentro do elementos da estrutura patrimonial que fazem com que eles aumentem de valor, né, ao valor justo, né, como a gente pode atualizar, né, os bens ao valor justo. A contrapartida é lançada em ajuste de avaliação patrimonial, que é uma conta do patrimônio líquido. Então, quando ele aumenta ou quando ele diminui, o reflexo é no patrimônio líquido, mas ele vem de fora do patrimônio líquido. Agora, quando a gente falou na DRA, né, a gente falou nos ajustes de conversão. Né? Então, quando a empresa converte a demonstração para outros moedas, as contas, elas acabam tendo diferenças. Né? E essas diferenças fazem com que elementos do ativo e do passivo fiquem com valores um pouco diferentes quando se faz esse ajuste. E esse reflexo tem que aparecer lá na demonstração no patrimônio líquido. Né? Então, a contrapartida é uma conta do patrimônio líquido que vai ir para dentro da DRA e que vai estar presente, então, no resultado acumulado da empresa. Então, por consequência, ele deve aparecer como uma alteração que ajusta o total do patrimônio líquido. Então, o principal que eu queria trazer até aqui, para a gente entender bem a DMPL, é que nós temos itens que afetam e outros que não afetam o total do patrimônio líquido. Por isso, esses 3 slides eles precisam ser vistos e revistos várias vezes para a gente entender bem o que afeta e o que não afeta. Nos podcasts também tem algumas informações sobre isso, para a gente ter bem em mente isso. Quando a gente tiver bem um entendimento dos itens que afetam e que não afetam o patrimônio líquido, a gente faz a sequência com muita tranquilidade da estruturação dessa demonstração. Na sequência, nós temos uma descrição de como fazer, né? Como elaborar essa demonstração. Então, a técnica, então, é fazer uma planilha eletrônica, né? No estilo do Excel, né? Em que a gente vai ter colunas. E essas colunas vão indicar, então, as contas ou os grupos e subgrupos do patrimônio líquido. E, ao final, vai ter uma coluna principal com o total, né, dessas contas. Então, a estrutura faz uma planilha, uma tabela, em que eu abro várias colunas para as contas e depois eu vou ter várias linhas que vão apresentar os fatos que estão acontecendo. Então, é um cruzamento entre colunas e linhas, para que a gente possa ver toda a movimentação que aconteceu no patrimônio líquido. É importante chamar atenção para a relevância e a materialidade de cada conta, de cada grupo do patrimônio líquido. Tá? Porque a movimentação
A relevância disso vai indicar se a gente vai colocar uma estrutura mais analítica ou mais sintética. Tá? Isso tem que ser pensado na hora que está estruturando essa demonstração. Então, essa questão de analítica e sintética, ela depende muito do interesse de informação que a gente tem. Então, uma empresa que tem um volume muito grande de informações, ela não pode ser muito analítica, senão vai acabar transformando uma demonstração enorme, muito cheia de quadros, muito detalhada. Mas, se essa informação for necessária para o gestor, claro que dá para ser elaborada. Quando tem muita informação, a gente procura fazer de uma forma mais sintética e usa, então, as notas explicativas para explicar aquilo que foi juntado, né, aquilo que foi agrupado nessa estrutura. Bom, o formato da demonstração, nesse desenho de quadro, ele parte, então, dos saldos iniciais das contas, ou seja, então, se eu tenho várias colunas, cada uma com uma conta, nas linhas, a primeira linha que eu vou ter é a linha do saldo inicial. Tá? E depois eu vou ter as linhas com os fatos que estão acontecendo. Então, quais são os fatos que vão acontecer? Ajuste de exercícios anteriores, reversão de reserva, aumento de capital por subscrição. Vai ser os fatos que aconteceram, né? Não é que tenha que acontecer tudo isso, né? Vai acontecer, o que acontecer é o que vai aparecer, o resto não vai acontecer. Tá? Então, aí vocês veem que tem uma relação de coisas que podem aparecer. Então, formação de reserva, resultado do exercício, lucro distribuído, tudo aquilo que a gente falou até agora aqui, né? Tá? Mas só vai aparecer na demonstração aquilo que realmente aconteceu. E no final vai aparecer, então, o quê? O saldo no final do exercício dessas contas. Tá? Então, saldo inicial e saldo final, e no meio os fatos que aconteceram. Esses dois últimos slides mostram justamente um modelo. Tá? Lembrem que não tem que fazer o modelo sempre igual, né? A gente vai estruturar. O quadro é esse, mas as contas que vão aparecer vai depender do modelo que a gente usa, se é um analítico ou sintético, e da quantidade de contas e fatos que aconteceram. Então, se aconteceram, se nós temos muitas contas, nós vamos ter que colocar uma por uma. Vocês veem ali nesse modelo que nós temos uma coluna para capital social, uma para reserva legal, uma estatutária, ações de tesouraria, prejuízo e uma de total. Tá? Se tivesse outras contas, nós abriríamos outras colunas. Se não tivesse, nós vamos excluir aquelas que não tiveram. E sempre lembrar que nós temos que botar todas aquelas as contas que tiveram movimento durante o ano. Não, independente de ela estar com saldo zerado no início ou no final, ou no início e no final, ela tem que aparecer. Tá? Tem que aparecer todas as contas. Porque se a gente monta um quadro e deixa uma conta de fora, aí na hora dá sem problema. Em aula, então, se for pensar em prova e coisa assim, é um problema, porque aí tem que apagar tudo e botar de novo aquela coluna. Então, já estruturem pensando nisso, tá? E as linhas, então, são os fatos. Então, primeiro fato, saldo inicial, é igual para todos. E depois, os fatos que aconteceram durante o ano. Tá? Normalmente, a empresa tem movimentos que acontecem sempre. Lucro, por exemplo, ou prejuízo vai ter sempre. Tá? Agora, aumento de capital, ajuste, às vezes tem, às vezes não tem. Final, saldo final. Então, vocês veem que se nós somarmos as colunas, nós temos saldo inicial, os movimentos, saldo final. Se nós somarmos a linha, nós temos o movimento e o total. Lembrando que esse total, se o movimento é um movimento que afeta o total do patrimônio líquido, vai ter um valor. Se não afeta, vai ser zero, porque se o movimento é interno, aumentou numa conta, diminuiu na outra, o total é zero. Tá? Somando o total da coluna com o total da linha, lá embaixo tem que fechar. Tá? Então, nesse quadrinho ali onde está atrás da minha imagem, vai ter um quadrinho que vai ser a soma do total da coluna com o total da linha. E ele tem que fechar igual. E ele vai fechar igual se a gente tiver atenção e cuidado naquilo que eu falei, de saber o que é que afeta e o que não afeta o patrimônio líquido. Tá? Então, se a gente tiver esse entendimento, a gente vai conseguir fechar. Claro que se eu colocar um número errado e somar errado, ele vai dar erro, mas aí é erro de cálculo, aí o problema é de calculadora e não da demonstração em si. Os dois quadros, então, esse quadro e o que vem na sequência, a diferença é só a questão de ser analítico ou sintético. Aqui está conta por conta, é analítico. No próximo aqui, então, ele é sintético, ele agrupa, né? Então,
capital social, reservas de capital e ações de tesouraria, reservas de lucro, lucro acumulado e total, tudo junto, né? Então, ele é mais sintético, no anterior é mais analítico, tá? Isso aí, então, essa discussão toda aí representa, então, o que é a demonstração de mutações do patrimônio líquido, que é mais uma demonstração que a gente está trabalhando e que vai ser complementada pelo próximo videoaula, que fala da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O principal aspecto é que a DMPL é obrigatória pelo CPC e a DLPA, que a gente vai ver na sequência, ela não é prevista no CPC, mas é prevista na Lei 6.404. Por isso que nós temos que entender por que se usa uma, por que se usa a outra, mas isso é assunto na próxima aula, então, na aula de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Pessoal, valeu, mais uma aula. Na sequência, a gente volta depois com a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Até mais.